Olha, preste atenção nessa fala aí do Marcelo Freixo sobre turismo. Tira o Marcelo Freixo político, não é sobre isso. Analisa tecnicamente essa fala sobre turismo do Marcelo Freixo. A gente tem uma mentalidade política sobre o turismo que ainda é muito precária, porque a gente ainda olha para o turismo ou só como lazer, ou no momento da ociosidade. A gente não olha para o turismo como uma grande indústria do século XXI. O turismo devia ser tratado igual ao agronegócio. Ele é tão importante quanto, porque a gente está falando de 7,8% do PIB, né? A gente está falando de uma economia que em maio deixou aqui, né, 3 bilhões só no mês de maio. Eu concordo plenamente com ele. Nós temos que olhar o turismo igual nós olhamos o agronegócio. Só no último mês foi deixado aqui em PIB do turismo 3,5 bilhões de reais. O que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de bens e serviços, é o que gera riqueza, economia dentro de um país, dentro de um estado. Só para você ter uma ideia, o PIB Brasil em 2022 foi de 9,9 trilhões de reais. O turismo só em um mês já deixou 3,5 bilhões de reais. Então a gente está falando de emprego, está falando de renda, de desenvolvimento, de preservação, de um novo mundo. Então é absolutamente estratégico fazer isso. Tem que ter financiamento. Se a gente entende que o turismo é decisivo, que o turismo é uma grande atividade econômica que a gente tem e um potencial de diversidade incrível. Agora, quando ele fala que não temos que olhar o turismo só como lazer, eu também concordo plenamente com isso. O turismo precisa ser olhado também como indústria, como geração de emprego, como geração de renda. Agora, ele fala também sobre financiamento disso. Eu pergunto, financiamento onde? Porque o Freixo, ele representa a Embratur. E a Embratur nada mais é do que uma vitrine que vende o Brasil lá fora. O turismo do Brasil lá fora no exterior. E quando a gente fala de indústria, a gente fala de geração de PIB, de emprego e renda, e sobre financiamento, financiar o que e aonde? A gente tem que começar a olhar a Baixada Fluminense, tem que começar a discutir a Baixada Fluminense e tem que começar a entender a Baixada Fluminense como uma vitrine também do turismo. O Brasil tem turismo de negócio, a gastronomia, diversidade impressionante, todos geradores de emprego e renda, sem contar da cultura, que é o grande instrumento balizador do turismo. Sem contar a cultura, que é um grande instrumento balizador do turismo. Tem como falar de cultura sem falar Baixada Fluminense? Tem como falar de artista? Tem como falar de fomento turístico sem falar da Baixada Fluminense? Então tá bom, vamos falar de equipamentos turísticos que não são da Baixada Fluminense, mas que são financiados principalmente pela população da Baixada Fluminense e da Zona Norte. Quer ver a primeira? Maracanã. Qual é o maior público do Maracanã? É a galera da Baixada Fluminense, é a galera da Zona Norte. Você acha que a torcida do Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, dos times menores que vão ao Maracanã, em sua maioria mora onde? Na Zona Sul? Claro que não, mas o Maracanã está no Rio de Janeiro. Agora eu te pergunto, não tem espaço para ter um Maracanã da Baixada Fluminense? Ele falou de gastronomia, então vamos falar de gastronomia. Você tem o Centro de Tradições Nordestinas, o Centro Luiz Gonzaga. Ele ali está, na verdade, promovendo a tradição nordestina. Mas sabe onde estão os maiores nordestinos do Rio de Janeiro? Na Baixada Fluminense. Foi para cá que os nordestinos migraram para poder trabalhar. Eles trabalhavam no centro do Rio, trabalhavam lá na Zona Sul, mas eles moravam aqui na Baixada Fluminense. Eu, por exemplo, sou filho de uma pernambucana que veio com a família toda para o Rio de Janeiro. E aí, tem Centro de Tradições nordestinas na Baixada Fluminense? Não. E tem espaço para ter? É claro que tem. Vamos falar da parte ecológica? Vamos! Quais são os maiores parques ecológicos? Se você pesquisar no Google, você encontra. Você vai encontrar o Parque da Tijuca, você vai encontrar a Quinta da Boa Vista, você vai encontrar Jardim Botânico. E aqui na Baixada Fluminense você quase não encontra, quase não é falado. Mas Dom Pedro II, quando pensou em botânica, quando pensou em ter água lá para o Rio de Janeiro, quando houve uma seca, foi daqui da Baixada Fluminense que ele mandou buscar, ali de Jaceruba, de Xerém, Tinguá. E hoje essa história não é nem fomentada e muito menos sabida. E muito menos promovida como um equipamento turístico aqui na Baixada Fluminense. Então a Baixada tem gastronomia? Tem. A Baixada tem área ecológica? Tem. A Baixada tem espaço para grandes centros de esporte? Tem. E por que não é financiado isso aqui? Olha, são 3.700.000 habitantes na Baixada Fluminense. Você acha que essa galera não tem voz, não tem representatividade?
Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro é a quinta cidade com a maior visitação turística no mundo. O quinto maior PIB turístico do mundo. Eu tô falando do mundo, né? Nem no Brasil. E aí você me fala, mas não tem como ter turismo na Baixada Fluminense. Então eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que o turista que vem de fora não vai lá visitar a Rocinha, não? A Rocinha é o quê? É uma grande favela. É uma enorme favela. Mas por que ele vai lá? Porque foi vendido a favela da Rocinha como equipamento turístico. Você acha que a Baixada Fluminense não tem muito mais atrativos turísticos do que a Rocinha? Esse mesmo turista que vai visitar a Rocinha e deixa seu dinheiro lá gerando emprego, renda, fortalecendo a economia, é o mesmo que pode visitar a Baixada Fluminense desde quando nós venhamos a fomentar, promover e colocar como vitrine turístico também dentro do Rio de Janeiro. E detalhe, nós podemos fazer isso ainda com uma competitividade muito maior, porque certamente o custo de visitação aqui será menor do que lá no Rio de Janeiro. Só que para falar nisso, né, você também tem que pensar isso não é só em 2023 não, tem que pensar em 2023, 2024, 2025, 2026, tá entendendo, né? O turismo não é só lazer, apesar do lazer ser muito importante na vida, né? Lazer é entrega, né? Parece mas até que lazer é defeito, né? Parece que lazer é defeito. Não, é lazer, mas todo mundo precisa de lazer, né? Ninguém vive só para trabalhar. E a pandemia mostrou isso pra gente, e a de forma muito pedagógica, né? Digamos assim. Mas o turismo não é só lazer, né? Mais uma verdade, parece que lazer é defeito, né? Pois é, gente. Uma cidade não vive somente da saúde, não vive somente da educação, não vive somente da segurança. Totalmente importante, mas existem mais coisas além disso. E o lazer também é uma atividade que tem que haver dentro de uma cidade, dentro de um estado. Ninguém passa o mês inteiro trabalhando para depois pegar a família e falar assim, olha, trabalhei o mês todo, hoje eu quero que a gente vá passear. Vamos pegar a família aí, reúne todo mundo que a gente vai para o hospital tomar uma injeção. Alguém faz isso? Não. Você pega a sua família para poder fazer uma atividade de lazer. Ir ao shopping, ir ao cinema, ir ao teatro, ir a um parque ecológico. E isso é turismo. Por isso que é importante ter Secretaria de Turismo nas cidades, gente. Porque a gente precisa começar a entender que a verba do turismo não é a verba da saúde, da educação, da segurança. Existem verbas próprias, aquelas verbas que não são do município, verbas que você vai angariar através de projetos no estado, na federação, verbas que só podem ser destinadas para um segmento. No caso, turismo é turismo, educação, educação, saúde é saúde. O fato de haver financiamento, aporte no turismo não quer dizer que vai deixar de haver financiamento nos outros setores, como educação, saúde, segurança pública e outros afora. O turismo é a grande indústria do século XXI. O turismo é quem vai gerar emprego, valorizando a cultura, o artista, a floresta, a fauna, a flora, a conservação do país. O Brasil que a gente quer para os nossos filhos é o Brasil que a gente vai entregar para servir de visita ao mundo inteiro. Olha isso aí. O artista, a floresta, a fauna, a flora. Tem artista na Baixada? Um monte. Tem floresta? Tem fauna? Tem flora? Tem. Então tem que ter turismo aqui dentro. Tem que começar a discutir isso, turismo na Baixada Fluminense. Pense nisso em 2023, 2024, 2025, 2026 e continue pensando, porque só assim a Baixada Fluminense vai ser valorizada. O Brasil que a gente quer para os nossos filhos, é isso que eu estou falando. A Baixada Fluminense que a gente quer para os nossos filhos. Nós só vamos conseguir valorizar o povo da Baixada Fluminense, a nossa região da Baixada Fluminense, a partir do momento que houver financiamentos para que haja esse tipo de valorização aqui. Sem que isso aconteça, vamos continuar sendo a galerinha que aplaude a galera lá da Zona Sul e que manda todo mundo gastar dinheiro na Zona Sul, porque aqui eles não enxergam a gente com tal potencial e nem com tal mérito. Então, você tem que pensar nisso em 2023, 2024, 2025, 2026 e continuar pensando.